Graça e paz, bereanos, nós estamos de volta com mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu irei responder a pergunta se mulher pode falar ou não na congregação, se mulher pode ou não pregar, pois há dois versos em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 35, que aparentemente Paulo estava proibindo as mulheres de falarem na congregação. Eu quero ler primeiro estes textos com vocês, antes de nós começarmos a discorrer sobre o que de fato Paulo estava querendo dizer com as mulheres devem ficar caladas na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, estes textos aqui, que são usados por alguns irmãos para proibir as mulheres de pregarem, para proibir que as irmãs falem na igreja, falem dentro dos cultos públicos, dentro dos cultos onde a igreja está reunida, dentro dos templos, pois Paulo diz que é vergonhoso as mulheres falarem nas igrejas. Mas o que será que Paulo queria dizer com isso? Parece que ele está entrando em contradição com as próprias palavras dele em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, que a mulher pode orar e profetizar. E as profecias, elas são feitas também, pode ser feita fora de um contexto congregacional, mas elas também são feitas dentro de um contexto do culto, dentro da liturgia do culto. Foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Versículo de número 29, ele diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Logo, nós percebemos que Paulo está falando sobre o que é permitido na liturgia do culto. Ele fala sobre salmos, sobre doutrina, sobre revelação, sobre línguas, sobre interpretação. E ele vai continuando falando sobre profecias. E ele diz que fala em 2 ou no máximo 3 profetas por cada culto. E os demais profetas julguem o que os outros profetas estão falando, se aquilo está de acordo ou não com as escrituras sagradas. Logo, se a mulher pode orar e profetizar, e isso também é feito dentro de um contexto do culto, dentro da congregação, parece que Paulo está entrando em contradição com aquilo que agora ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35, que a mulher não pode falar na igreja, que elas devem ficar caladas, porque é vergonhoso as mulheres falarem nas igrejas. Então, a gente precisa entender o que Paulo realmente estava falando com as mulheres ficarem caladas dentro das igrejas, pois a Bíblia não pode estar em contradição com a própria Bíblia. E aquela palavra falar que aparece aqui, a palavra grega que aparece aqui no verso 35, que é vergonhoso as mulheres falarem nas igrejas, é a mesma palavra que aparece em Atos capítulo 2, verso 4, quando diz que todos os que estavam reunidos ali no mesmo lugar, eles começaram a falar em outras línguas. E ali não havia apenas homens, mas também tinha mulheres ali naquela reunião, ali naquele lugar onde o Espírito Santo tomou o ambiente e todos falaram em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 1, verso 14, diz que naquela reunião ali havia também as mulheres e entre elas estava Maria, a mãe de Jesus. Portanto, elas também falaram em línguas, ou seja, e falar em línguas é algo que é falado em voz, produzindo um som audível, e elas também estavam entre aquelas que estavam falando das grandezas de Deus, ou seja, pregando o evangelho nas próprias línguas maternas daquelas nações que estavam ali presentes, porque no verso 11 eles dizem, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus nos nossos próprios idiomas, ou seja, nas nossas próprias línguas. Portanto, elas começaram lá na origem da igreja, quando a igreja passou a existir de uma maneira organizada, em Atos 2, as mulheres naquela congregação, naquela reunião, elas falaram em línguas, de maneira que as grandezas de Deus também eram publicadas através delas. Outra coisa que a gente precisa observar é que em Atos 21, verso 9, diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam lá em Cesareia. Logo, nós
precisamos analisar todos os textos para a gente chegar a uma conclusão do que, de fato, Paulo estava querendo falar com as mulheres ficarem caladas dentro da igreja. Lógico que se elas profetizavam, elas produziam sons, e isto dentro do contexto congregacional. Alguns irmãos, valendo-se desses textos, eles proíbem que as irmãs falem dentro da igreja, que as irmãs proíbem as irmãs pregarem, e dizem que elas podem falar, ensinar apenas fora do contexto do culto. Ou seja, elas podem ensinar as outras a serem boas donas de casa, serem mestras do bem, podem discipular, ajudar no discipulado, como Paulo disse em Tito, capítulo 2, a partir do verso 3, mas não dentro do culto. Elas podem fazer isso tudo fora do culto, mas não no culto quando a igreja está reunida. Como também Priscila, a mulher de Áquila, juntamente com seu marido, pegaram a Apolo, que era um homem poderoso nas Escrituras, um judeu poderoso nas Escrituras, e expuseram mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, a Priscila também ensinou, ela estava ali fazendo parte ali de um ensinamento, de um discipulado para Apolo juntamente com seu marido. Então, eles usam estes argumentos para dizer que, fora do contexto do culto, elas podem discipular, ajudar a ensinar as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, a ajudar no ensinamento da palavra de Deus, mas dentro do contexto do culto, elas devem ficar caladas, pois não lhes é permitido e é vergonhoso falar. Nós precisamos entender que a igreja não é o templo de quatro paredes, não é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus. A igreja é o corpo místico ou espiritual de Cristo, do qual todos nós somos membros deste mesmo corpo, unidos pelo mesmo Espírito. Portanto, qualquer atividade que eu faço, ou que qualquer pessoa, qualquer membro do corpo de Cristo faz, seja dentro do contexto do culto, dentro do templo, dentro do contexto onde a igreja está reunida para adorar a Deus, ou fora das quatro paredes, seja nas casas, sejam nas ruas, no colégio, no trabalho, onde quer que esta pessoa faça algo, que ela esteja falando, orando, profetizando, discipulando, ela está fazendo dentro do contexto da igreja, pois ela é um membro deste corpo e ela está inserida dentro deste corpo. Tudo que ela fizer, qualquer obra que ela fizer de pregar, de orar, de profetizar, de ensinar, ela estará fazendo dentro da igreja. Portanto, é importantíssimo a gente entender que dentro da igreja aqui não é dentro do culto ou dentro das quatro paredes, mas dentro do contexto da igreja, do corpo místico de Cristo. Portanto, se Paulo estivesse proibindo as mulheres de falar dentro das igrejas, quer dizer que elas não poderiam falar em lugar nenhum como membros do corpo de Cristo. Ok? É importante também a gente perceber que no mesmo capítulo 14, Paulo proíbe os profetas de falarem quando os outros estivessem falando. Versículo de número 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. No versículo de número 28, Paulo também proíbe de falar aqueles que estivessem o dom de falar a língua se não houvesse intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tanto Paulo não apenas diz para as mulheres ficarem caladas na igreja, mas também para aquele que fosse profetizar e também para aquele que fosse falar em línguas sem que houvesse intérprete. Então, a gente precisa entender o contexto. O contexto que Paulo está falando aqui é sobre colocar ordem no culto, e não sobre as mulheres não poderem falar nada dentro das igrejas, ou orar, ou profetizar, ou pregar dentro das igrejas. Assim como o dom de línguas sem intérprete, ou sem a devida interpretação para produzir edificação para aqueles que ouvem, ia gerar uma desordem na liturgia do culto, assim como um profeta está profetizando e o outro se levantar e começar a falar em cima do que o profeta já estava falando, ia trazer uma desordem para o culto, as mulheres, com seus interrogatórios, também produziria uma desordem na liturgia do culto. Então, quando você entende o contexto do que Paulo está falando, ele encerra o capítulo no verso 40 dizendo: faça-se tudo com decência e ordem. Então, o contexto imediato aqui termina que Paulo não estava proibindo as mulheres de falarem nas igrejas, mandando as mulheres ficarem caladas, mas estava proibindo as mulheres de interferirem na liturgia do culto. Assim como o dom de línguas sem interpretação desordenado estava trazendo
estava trazendo dano para o culto e também a profecia trazendo dano para o culto, os interrogatórios das mulheres da igreja de Corinto também estavam trazendo interferência para o andamento do culto. Por isso que ele disse, se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus maridos, ou seja, os interrogatórios daquelas mulheres estavam causando um desconforto no andamento do culto e estava, em vez de produzir edificação, estava gerando confusão. E Paulo diz, Deus não é um Deus de confusão. E quando Paulo fala no capítulo 11 das mulheres orarem, profetizarem, fala sobre um contexto de estarem com o véu, e o véu ali como um sinal de submissão. Portanto, no verso 34 e 35 do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo também diz que estejam submissas aos seus maridos, como também ordena a lei. Portanto, é muito claro que Paulo estava falando para um grupo de mulheres insubmissas, que, por serem submissas, estavam trazendo interrogatórios no meio do culto, trazendo confusão e desordem e interferindo na liturgia do culto. Portanto, é neste sentido que Paulo diz que elas deveriam ficar caladas, ou seja, as mulheres insubmissas não devem falar, ou pregar, cantar, orar ou profetizar dentro das igrejas e não devem falar gerando interrogatórios inúteis que, em vez de edificação, está atrapalhando o andamento do culto. E para fecharmos este assunto, é importante entender que a profecia também é uma forma de pregar o evangelho, pois Paulo diz que se todos profetizarem dentro de um culto e entrar um indouto ou um infiel, todos serão convencidos e pelas profecias os segredos dos corações serão manifestos e estas pessoas se lançarão sobre os seus rostos, confessando publicamente a Deus e que Deus está entre nós. Portanto, se a mulher pode profetizar, ela também pode pregar o evangelho. Quem profetiza não fala a si mesmo, mas fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Portanto, as mulheres não são proibidas na Bíblia de falarem na igreja, seja orar, pregar, cantar ou evangelizar e nem discipular. Elas podem fazer tanto no contexto do culto, da reunião onde a igreja está reunida para congregar, como também em uma atividade particular fora do templo, fora das quatro paredes. Você que é mulher, você pode sim pregar o evangelho, você tem esta graça de Deus para levar a palavra com decência e ordem, estando submissa aos seus maridos e aos seus líderes. Eu espero que este vídeo possa ter sanado as tuas dúvidas. Deixa aqui nos comentários se este vídeo te ajudou, se você achava que este versículo impedia as mulheres de falar e as mulheres hoje que falam, estão falando sem uma autorização bíblica, pois estes versos claramente proíbem-nas, ou se você já sabia disso, ou se você tem alguma dúvida, algum texto que você tem dificuldade de entender, deixa aqui embaixo nos comentários, pois a tua dúvida pode tornar-se num novo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.